Eles já tinham colocado outra pessoa na minha cadeira quando entrei na sala de reuniões. Sem pausa, sem reconhecimento, nem mesmo a cortesia de uma hesitação. O assento que ocupei por mais de uma década agora estava mais próximo da cabeceira da mesa, ocupado por um homem 10 anos mais jovem que sorria como se a mudança fosse natural. Aquele sorriso me disse tudo, não foi um descuido. Foi planejado. Meu nome é Richard. Tenho 54 anos. Trabalho na Five Manufacturing há 11 anos. Por mais de uma década, cheguei antes do nascer do sol, fiquei muito além da hora em que os outros iam embora e carreguei os fardos não ditos de projetos que ninguém mais queria. Escolhi a estabilidade em vez da ambição quando meus filhos eram pequenos, disse a mim mesmo que a lealdade tinha sua própria recompensa. E ainda assim, naquele momento, percebi como a lealdade pode ser facilmente reescrita como irrelevância. Sentei-me 2 cadeiras abaixo do meu antigo lugar, em silêncio. Alguns lançaram um olhar para mim e depois desviaram, como se eu fosse um convidado em vez de um parceiro. Ouvi alguém sussurrar, talvez isso seja para o melhor, nova energia na mesa. O homem na minha cadeira, Adrian, pigarreou e se inclinou para a frente. Precisamos acelerar as próximas negociações contratuais. Eu vou assumir a liderança. Ninguém se opôs. Ninguém perguntou o que eu achava. Inclinei-me para trás, cruzando as mãos. Durante anos, esse havia sido meu papel, conduzir as conversas difíceis, aparar as arestas, guiar os resultados que mantinham a empresa estável. E agora, eu assisti a Adrian reivindicar isso como se eu nunca tivesse existido. Richard, você não se importa em se afastar, não é? Perguntou um dos diretores, de forma casual, desviando os olhos de mim antes que eu pudesse sequer formar uma resposta. Dei um leve sorriso. De forma alguma. Por favor, continue. Por dentro, as palavras tinham gosto de ferro. Mas não deixei transparecer. A reunião continuou, cheia de vozes que antes se apoiavam em mim. Falavam sobre estratégia como se eu fosse invisível, mencionando trabalhos que eu havia construído sem colocar meu nome. Cada frase confirmava o que a cadeira vazia já havia declarado, eu não era mais visto como necessário. O choque durou apenas um instante, depois deu lugar a algo mais claro. Eu finalmente entendi. Não era negligência, era exclusão. Uma escolha deliberada de me afastar e substituir. Mas se eles achavam que me mover para baixo na mesa iria me silenciar, não estavam prestando atenção todos esses anos. Sentei-me naquela cadeira secundária, firme e calmo, e tomei uma decisão. Aquilo não era o fim. Era o começo de algo totalmente diferente. A mudança nunca foi anunciada. Veio em fragmentos, disfarçada de eficiência. Um relatório que eu costumava cuidar foi enviado para Daniel. Uma ligação de cliente que deveria ter passado pela minha linha foi redirecionada para ele. Pequenos pedaços, cada um insignificante se tomado isoladamente. Juntos, formavam um padrão que eu já não podia ignorar. Daniel era jovem, ansioso e habilidoso em projetar certeza. Carregava-se como se a promoção já estivesse garantida, e os outros incentivavam isso. O que me incomodava não era sua ambição, mas o modo como a empresa silenciosamente se curvava em torno dele. Numa segunda-feira de manhã, durante uma reunião de planejamento, comecei a expor os riscos de custo de uma mudança de fornecedor. Se fizermos a transição rápido demais, vamos. Daniel me cortou, voz mais alta, mais aguda. Já rodamos os números. A transição será tranquila. Não há motivo para arrastar processos antigos. A sala acenou em direção a ele. Minhas palavras se perderam no silêncio. Ninguém me pediu para terminar. Recostei-me, deixando o eco da interrupção preencher o espaço. Não era a primeira vez, nem seria a última. A mensagem estava clara, minha voz não tinha mais peso. Naquela noite, pensei sobre o ritmo da remoção corporativa. Raramente vem como uma demissão súbita. Primeiro, falam por cima de você. Depois, o excluem das discussões. Finalmente, seu trabalho é redistribuído sob o rótulo de otimização. O processo é lento bastante para que os outros possam fingir não ver.
Uma semana depois, o diretor circulou uma atualização de projeto. Meu nome havia desaparecido. O de Daniel aparecia em negrito, listado como líder. Quando perguntei sobre isso, o diretor respondeu com um sorriso: Richard, você carregou tanto por tanto tempo. Vamos dar à equipe mais jovem a chance de se desenvolver. Assenti como se fosse uma gentileza. Por dentro, doeu com a crueldade silenciosa de ouvir que meus anos de trabalho eram um peso, não uma base. Daniel me encontrou no corredor depois da reunião. Sem ressentimentos, certo? Você tem a experiência. Eu só trago nova energia. Olhei em seus olhos. Energia sem perspectiva pode se esgotar rápido. Ele riu, sem captar o aviso. É por isso que nos equilibramos. E então se afastou, confiante de que havia vencido. Observei-o ir embora, e naquele momento, reconheci a arma usada contra mim. O silêncio. Cada vez que resistia, me rotulavam de obstáculo. Cada vez que falava, a voz mais alta de Daniel engolia a minha. Minha ausência na conversa fazia com que a versão deles parecesse natural. Então escolhi algo diferente. Deixei o silêncio cair, mas nos meus termos. Se acreditassem que eu estava desaparecendo, baixariam a guarda. Deixariam de me observar. E isso me daria o tempo de que eu precisava. Eu parei de interromper Daniel. No começo, parecia antinatural, quase como uma rendição. Mas eu me lembrava de que rendição significava abrir mão do poder. O que eu estava fazendo era diferente. Eu estava deixando ele acreditar que já o tinha tomado. Nas reuniões, permitia que ele falasse por cima de mim sem resistência. Se queria apresentar números não testados como certezas, eu deixava. Se exagerava prazos, eu ficava em silêncio. Os outros viam um homem transbordando confiança e outro sentado em silêncio. Assumiam que o silêncio era a derrota. Essa suposição era útil. Daniel ficava mais ousado a cada palavra não contestada. Confundia minha contenção com fraqueza, sem notar quantas vezes suas próprias afirmações se contradiziam. Achava que estava vencendo, embora nunca tivesse perguntado qual era o verdadeiro jogo. Numa tarde, Maia se aproximou de mim depois de uma reunião de estratégia. Ela estava na empresa há 5 anos, uma gerente intermediária competente que normalmente mantinha a cabeça baixa. Naquele dia, ficou parada na porta do meu escritório. Richard disse com cautela: por que você não contesta mais? Você costumava questionar tudo. Agora simplesmente, deixa ele. Olhei para ela por um momento antes de responder. Às vezes o silêncio ensina mais do que o argumento. Ela franziu a testa. Mas as pessoas estão começando a acreditar na versão dele. Tudo bem, respondi. Crença e verdade nem sempre são a mesma coisa. O tempo resolve isso. A expressão dela suavizou, mas a preocupação permaneceu. Você está se isolando. Isso não te preocupa? Preocupava. O silêncio era mais pesado do que eu esperava. Durante anos, meu papel havia sido definido pelo diálogo constante, por carregar o peso de conduzir conversas difíceis. Agora eu estava deliberadamente me afastando, e o espaço criado parecia vasto. Ainda assim, dentro daquela solidão, encontrei clareza. Eu podia observar sem fazer parte do ruído. Comecei a anotar tudo em detalhes. Cada reunião, cada diretriz, cada decisão que Daniel apressava. Quando os prazos estouravam, registrava as datas. Quando as economias projetadas evaporavam, documentava os números. Escrevia sem comentários, apenas fatos. Evidências silenciosas se acumulando camada por camada. Isso me deu um novo senso de propósito. Se eles viam o silêncio como irrelevância, jamais suspeitariam da profundidade da minha atenção. Nunca imaginariam o arquivo que eu estava compilando, um registro de escolhas feitas na arrogância, padrões repetidos sem correção. Maia voltou a me procurar uma semana depois. Você tem certeza de que está bem? Perguntou. Estou bem, respondi. E, pela primeira vez, quase acreditei nisso. Porque, sob a solidão, havia uma convicção crescente: o silêncio não era minha derrota.
Era a minha arma. A essa altura, eu já entendia o que precisava fazer. Eu deixaria Daniel construir sua ilusão, cada vez mais alta e brilhante a cada semana que passava. E, quando chegasse o momento, o registro que guardei falaria com mais força do que qualquer argumento que eu poderia ter feito naquela sala. Eu observava das margens enquanto Daniel e seus aliados moldavam o que orgulhosamente chamavam de a nova direção. Eles se moviam rápido, descartando procedimentos que eu havia construído, renomeando projetos como se rótulos frescos pudessem substituir a execução consistente. Para eles, velocidade significava progresso. Para mim, parecia descuido disfarçado de inovação. Eu não interferi. Deixei que errassem. Prazos se perdiam, orçamentos se esticavam, e os relacionamentos com clientes de longa data ficavam tensos. Ainda assim, Daniel se portava como um vencedor. Havia-se convencido de que a mesa agora era dele, de que liderar exigia nada além de confiança projetada alto o bastante para silenciar dúvidas. Ele riu, descartando minhas palavras como resmungos de alguém deixado para trás. Depois se voltou para os outros, repetindo a frase liderança renovada como se fosse prova de competência. A arrogância era previsível. O que me surpreendeu mais foi como os outros repetiam aquilo tão facilmente. As pessoas preferem movimento à reflexão, mesmo que o movimento seja equivocado. Nem todos se juntaram ao coro. Evelyn, uma colega que estava na empresa há quase tanto tempo quanto eu, se aproximou discretamente após uma reunião de revisão caótica. Falou em tom baixo, cautelosa. Richard, você está vendo o que está acontecendo? Eles estão se precipitando sem verificar os detalhes. Está começando a desmoronar. Fiz um leve aceno. Eu vejo. Ela me olhou com atenção. Por que você não diz nada? Porque eles não querem ouvir, respondi. Deixe que aprendam o custo das próprias escolhas. Evelyn hesitou, depois baixou ainda mais a voz. Parece traição, não é? As palavras dela carregavam verdade. Doía ver sistemas que eu havia cultivado serem desmontados tão casualmente, e ver minha presença tratada como peso extra em vez de memória e fundamento. Ainda assim, recusei deixar que essa dor guiasse minha resposta. A traição, quando examinada, pode ser instrutiva. Eu disse a ela, cada erro que cometem é uma lição. Estou prestando atenção. Ela me estudou por um momento antes de assentir. Então espero que esteja registrando tudo. Estou, respondi simplesmente. A arrogância dele se tornou a matéria-prima de que eu precisava. Cada jactância, cada atalho confiante demais, cada fracasso silencioso se somava ao registro que eu já havia começado. Onde eles viam triunfo, eu via evidência. Onde proclamavam vitória, eu via uma abertura. E, aos poucos, minha perspectiva mudou. A nova mesa deles não era uma substituição, era uma ilusão. Frágil, instável, destinada a ruir sob o próprio peso. Meu papel não era lutar por um lugar nela. Meu papel era me preparar para o que viria depois. Quanto mais eu via a mesa deles cambalear sob o peso da própria arrogância, mais claros meus pensamentos ficavam. Eu já não queria voltar para lá. Recuperar meu assento só me colocaria de volta em um sistema que já havia mostrado o quão descartável eu era. O que eu precisava era de algo fora do alcance deles, algo que não pudessem tirar de mim. A ideia começou pequena, quase como um sussurro. Durante anos, construí relacionamentos com fornecedores, prestadores e clientes. Eu conhecia suas preocupações, suas frustrações com a forma como a Fairvin operava. Muitos tinham confidenciado em mim porque confiavam na minha firmeza. Agora, com a empresa cambaleando sob a liderança imprudente de Daniel, essa confiança parecia capital não usado, esperando para ser investido. Numa noite, Evelyn permaneceu em minha sala. A expressão dela carregava o cansaço que eu sentia há meses. Richard, não sei por quanto tempo mais consigo assistir a isso. Toda semana é uma nova promessa, um novo atalho. Os clientes estão inseguros. A equipe está se esgotando. Eu a estudei com cuidado. Ela não estava apenas desabafando. Estava procurando direção. E se perguntei devagar, houvesse outra mesa?
A testa dela se franziu. Outra mesa? Sim. Uma que não fosse construída em arrogância ou aparência. Um lugar onde experiência e confiança importassem mais que barulho. Você se sentaria nela? Ela me olhou por um longo tempo e então assentiu. Se existisse, eu me sentaria. Foi toda a confirmação de que eu precisava. Comecei a traçar o esboço em minha mente. Não seria dramático nem barulhento. Seria deliberado, fundamentado na mesma paciência que eu havia carregado por meus anos de empresa. Silenciosamente, comecei a procurar antigos contatos. Não como representante da Fairvin, mas como eu mesmo. Perguntei sobre seus desafios, ouvi mais do que falei e tomei notas. Evelyn se tornou meu ponto de apoio. Você realmente acha que isso pode funcionar? Ela perguntou-me uma tarde, depois de uma revisão de projeto desastrosa. Eu não só acho, respondi. Eu sei. Porque o que eles estão construindo agora é insustentável. E quando isso cair, as pessoas vão procurar estabilidade. É aí que elas vão nos encontrar. A palavra nós ficou entre nós, mais pesada do que esperávamos. Ela deu um leve sorriso, cansado, mas esperançoso. Então acho que estou dentro. Naquela noite, escrevi os primeiros passos concretos, reunir recursos, fortalecer contatos, construir uma estrutura que pudesse se sustentar sem o nome da Fairvin. Cada linha do plano parecia recuperar algo que eu havia perdido. A dor da traição ainda estava lá, mas já não me definia. O que a substituía era uma esperança cautelosa, o reconhecimento de que os anos que eu havia investido não foram desperdiçados, eram ferramentas. E agora eu estava finalmente pronto para usá-las. Eu me movia com cuidado, sem apressar um único passo. A força de uma fundação não se mede pela velocidade, mas pelo peso que ela pode sustentar. Cada conversa que eu tinha com clientes negligenciados parecia como colocar uma pedra, uma que outros haviam ignorado por estarem ocupados demais perseguindo contas maiores e mais barulhentas. Para mim, essas vozes menores importavam. Elas lembravam das minhas ligações, do meu acompanhamento constante, e não haviam esquecido como a liderança da Fairvin desprezava suas preocupações. Richard, um deles me disse ao telefone, você sempre garantiu que nada passasse despercebido. Isso é raro hoje em dia. Eu ouvi, deixando as palavras dele se acomodarem em mim. O amargor que antes me corroía estava sendo substituído por algo mais sólido. Não vingança, mas impulso. Foi durante essa reconstrução silenciosa que reencontrei Victor. Havíamos trabalhado juntos anos atrás, negociando um contrato tenso com um fornecedor que poderia ter desmoronado. Ele havia respeitado minha paciência naquela época e, quando nos encontramos novamente, esse respeito não havia desaparecido. Você parece mais leve, ele comentou enquanto nos sentávamos frente a frente. Como se algo tivesse saído dos seus ombros. Talvez tenha mesmo, admiti. Parei de esperar que eles reconhecessem meu valor. Agora estou construindo sem eles. Ele se recostou, me estudando. Lealdade é uma moeda perigosa. Você deu a eles mais do que mereciam. Assenti. E, em troca, eles me mostraram o quão frágil era a lealdade deles. Mas talvez seja melhor assim. Não estou mais preso à mesa deles. Victor esboçou um pequeno sorriso. O tempo importa mais do que a lealdade. E agora, Richard, o tempo está do seu lado. As pessoas estão inquietas. Elas vão procurar firmeza. Se você puder oferecer isso, elas vão te seguir. As palavras dele não me inflaram de orgulho, me firmaram. Pela primeira vez, eu não senti a necessidade de me provar para aqueles que me haviam deixado de lado. Minha validação já não estava mais ligada à aprovação deles, estava nos acenos silenciosos de clientes que confiavam em mim, na disposição de colegas como Evelyn que escolheram estar ao meu lado, e na crença firme de que o que eu estava construindo tinha peso. Cada ligação, cada aperto de mão, cada rascunho noturno de um plano adicionava mais uma pedra à fundação. Aos poucos, uma estrutura tomava forma, ainda não visível para o mundo, mas sólida sob meus pés. Percebi então que eu não sentia falta da antiga mesa.
Seu barulho, sua falsa grandiosidade, suas mudanças constantes, nada disso tinha mais valor. O que eu estava construindo poderia ser menor no início, mas era real, e era meu. Essa percepção se acomodou em mim como a última peça de uma parede se encaixando no lugar. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti firme. O desmoronamento veio mais devagar do que eles esperavam, mas foi constante, inegável. Projetos que Daniel havia prometido que iriam remodelar o futuro começaram a emperrar, prazos escorregando enquanto os clientes ficavam inquietos. Alguns foram embora de vez, cansados de esperar por resultados que nunca chegavam. Outros ficaram apenas o suficiente para emitir seus avisos antes de retirar suas contas. O que antes havia sido exibido como uma nova era de liderança estava se revelando nada mais do que ambição vazia. Ouvi fragmentos das reuniões deles através de sussurros nos corredores, às vezes vindos de Evelyn, às vezes de outros que antes aplaudiam Daniel. O tom era sempre o mesmo, confusão misturada com decepção. O brilho que lhes havia sido prometido não estava se materializando. Numa tarde, passei por uma sala de conferências justamente quando a voz de Daniel atravessou a porta, afiada de frustração. Vocês não estão cumprindo. Nenhum de vocês está entregando o que disse que entregaria, ele disparou, sua raiva ricocheteando nas mesmas pessoas que antes o tinham elevado. A ironia não me escapou. Ele havia construído sua plataforma apontando falhas nos outros, agora o peso do fracasso não tinha outro lugar para cair além de seus próprios pés. Maya me procurou mais tarde naquela semana. Ela também estava observando, sua inteligência silenciosa cortando o barulho. Você sabia que isso ia acontecer, disse suavemente, quase como uma confissão. Olhei para ela, firme e calmo. Às vezes o silêncio ensina mais do que o argumento, respondi, repetindo as palavras que já havia compartilhado com ela. Ela sentiu, não em concordância apenas comigo, mas com a realidade que tinha visto se desenrolar diante de seus olhos. Não havia triunfo em sua expressão, apenas compreensão. A dor da traição, o amargor da exclusão, percebi então o quão pouco disso eu ainda carregava. A mesa deles, antes o centro do meu foco, agora parecia menor, indigna da atenção que eu lhe havia dado. Eu tinha construído algo mais sólido, algo que não dependia da aprovação ou do caos deles. O ponto de virada veio quando chegou o convite. Uma mensagem polida, vestida na linguagem da reconciliação, mas carregada com o cheiro de desespero. Eles me queriam de volta, esperando que eu pudesse restaurar o que haviam desperdiçado. Li 2 vezes, não por tentação, mas para deixar o momento se fixar plenamente em mim. Anos atrás, eu poderia ter agarrado a chance de voltar, de recuperar uma cadeira que acreditava ser minha. Mas agora aquilo me parecia inferior, como entrar novamente numa casa já queimada. Minha resposta foi simples e definitiva, não. Ao deixar a mensagem de lado, não senti arrependimento. Apenas clareza. A porta que eles um dia fecharam para mim havia se aberto novamente, mas eu já não precisava atravessá-la. O que eu tinha era mais forte do que qualquer coisa que eles pudessem oferecer. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi liberdade. Eles achavam que tirar meu lugar me acabaria. Só me libertaram. Essa verdade ganhou mais peso quanto mais eu vivi nela. O que parecia, no início, exílio, tornou-se uma forma de libertação. A mesa deles era pequena demais, a visão estreita demais. Perder aquele lugar me permitiu construir um sem paredes, sem precisar de permissão para entrar. Os primeiros sinais do que Evelyn e eu construímos surgiram silenciosamente, como a maioria das conquistas reais. Números que superavam expectativas. Clientes que falavam com energia renovada. Até os céticos começaram a reconhecer o que criamos. Não era chamativo, mas era sólido, e funcionava. Evelyn se debruçou sobre os relatórios uma noite e balançou a cabeça com uma espécie de admiração cautelosa. Você percebe que isso é maior do que o que eles prometeram? Maior do que o que eles sequer imaginaram. Sorri, não pela escala, mas pela substância. Isso porque construímos de forma diferente. Não se trata de quem ocupa o assento. É sobre garantir que haja espaço para mais de uma voz à mesa.
Vitor se juntou a nós mais tarde naquela semana, sua postura tão centrada como sempre. Ele analisou as atualizações, a expressão calma, mas satisfeita. Vocês conseguiram, disse. E fizeram isso sem jogar o jogo deles. Assenti. Eles quiseram excluir. Nós criamos algo que inclui. Essa é a diferença. Nós três nos sentamos juntos, não celebrando com barulho, mas com o reconhecimento silencioso do que havia criado raízes. Não foi vingança o que cultivamos, mas resiliência transformada em algo maior. A força que não precisa se afirmar derrubando outros. Naqueles momentos, entendi o arco completo do que tinha acontecido. A arrogância deles tentou me reduzir, apagar minha presença. Mas, ao me tirarem o lugar que acreditavam me definir, me empurraram para algo maior. A tentativa deles de me cortar tornou-se a condição que tornou isso possível. Já não sentia raiva, nem o gosto da traição. O que sentia era a clareza, daquelas que se instalam quando o barulho se dissipa. A mesa deles desabou sob o próprio peso. A minha permanecia firme, aberta a quem estivesse disposto a construir em vez de tomar. Evelyn quebrou o silêncio. Você acha que eles algum dia vão entender o que você fez? Olhei para ela, firme. Não importa. Compreensão não é necessária. O que construímos fala por si. O silêncio que se seguiu não era o mesmo que eles haviam usado contra mim. Esse silêncio era escolhido, cheio de orgulho e paz. No fim, a vitória não foi sobre retomar o que me negaram. Foi sobre perceber que eu nunca precisei do lugar deles. Construir algo onde eles jamais poderiam entrar foi o verdadeiro triunfo. E isso, enfim, foi suficiente.